Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o JM Brito e hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre Color Grading e Color Correction. Eu percebo que o pessoal ainda tem dificuldade em entender o que é uma coisa, o que é outra, então eu resolvi trazer esse exemplo aqui para vocês para demonstrar na prática o que seria o Color Grading e o Color Correcting. Então, antes de tudo, eu vou mostrar o antes dessa imagem. Ela era dessa forma aqui, e aí com todos os ajustes de cor, luminosidade, Color Correcting e Color Grading, ela chega nesse resultado aqui. Pois muito bem, vamos lá. Então, o Color Correction, pessoal, significa correção de cor. Tem a ver com você corrigir determinados problemas de cor na sua imagem. Isso antecede qualquer espécie de Color Grading. A intenção por detrás do Color Grading é inclinar a imagem para uma paleta de cor, para deixá-la mais agradável. Já a parte de correção de cor tem a ver com você, por exemplo, solucionar problemas como esse daqui que está nas costas aqui do nosso corredor. Observem bem, ó, que aqui, ó, a gente tem uma parte mais avermelhada. Já nesse outro local aqui é uma parte mais amarelada. Aqui também, ó, vermelho. Se a gente for aqui para a parte das mãos dele, tá um pouco mais esbranquiçado, né? Menos saturado também. E aí, olhando para as costas desse corredor aqui, vai ficar nítido que existe uma variação tonal muito grande. E obviamente que existe sempre uma variação tonal na nossa pele. Ela não é de uma cor só, apenas um tom de amarelo ou um tom de vermelho. Mas a questão é que quando fica essa discrepância muito grande, isso incomoda, entende? Isso chama a atenção. Parece que ele está muito queimado aqui na área das costas, e aqui na nuca, por exemplo, onde tem o final do cabelo dele, já está meio esbranquiçado, tá vendo? Aqui na parte dos braços já fica mais amarelado, de repente o sangue aqui não está sendo distribuído da mesma forma, enfim, não sei. Mas isso aqui são coisas que você precisa corrigir quando você for fazer, por exemplo, um retoque em uma imagem como essa. Então daí vem o Color Correcting ou Color Correction, né? Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês como que eu fiz, tá? E a primeira coisa é sempre você ter a área que você quer tratar preferencialmente isolada. Então eu tenho essa máscara aqui, que representa justamente a máscara da pele dele, e ela está dentro de uma pastinha que tem a máscara do corredor como um todo, ok? Então não importa que ela esteja saindo para fora das bordas do nosso corredor, porque ela vai ser limitada por essa outra máscara aqui, certo? Então a gente tem uma pasta dentro de outra pasta. Essa máscara da pele está nessa pasta aqui, e ela vai ser limitada por essa outra máscara que está na pasta do corredor. E da mesma maneira que eu tenho uma máscara para a pele dele, eu também tenho uma máscara para a roupa e uma máscara para o tênis. Então, vocês podem observar aqui no preview, tá? Eu gosto sempre de trabalhar dessa maneira porque facilita muito o nosso trabalho na hora de corrigir determinadas áreas. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu vou carregar os meus ajustes e aí eu comecei com uma pastinha, né? Dentro da minha pasta pele tem uma pastinha que eu chamei de gerais, seriam os ajustes gerais. Esses ajustes aqui servem para corrigir essas diferenças de tom na pele dele. Então essa é a parte de Color Correction, ok? E como é que eu fiz isso? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o raciocínio. Então, o que eu preciso resolver aqui? Eu estou achando essa parte aqui muito avermelhada e essa outra parte aqui muito amarelada, e elas estão destoando. Então, eu vou ter que deixar esse vermelho aqui das costas dele um pouquinho mais amarelado, e eu provavelmente vou ter que deixar esse amarelo aqui mais intenso, né, mais saturado, nessa parte aqui do braço dele, eu vou ter que deixar ele um pouquinho mais desaturado e muito provavelmente um pouquinho mais avermelhado. E aí essas duas cores vão meio que, digamos, se encontrar
né, no meio do caminho. E aí, como é que eu fiz isso? Primeira coisa, pessoal, eu fiz uma máscara suave, fui pintando, então uma máscara como essa daqui. E aí, o que acontece? Eu carreguei um Hue Saturation, vim aqui embaixo, carreguei um Hue Saturation. Eu vou até fazer aqui mais uma vez para vocês entenderem. Ó. Então, fiz essa seleção, carreguei um Hue Saturation. E aí, onde é que eu quero mexer? Quero mexer somente nos vermelhos, não quero mexer em nenhuma outra cor. Então, se você vier aqui nessa parte aqui do Hue Saturation, onde está escrito Master, e clicar, ele vai aparecer as outras cores. Você vai vir aqui no Reds. E aí, se você saturar bastante, você vai ver aonde ele está pegando, tá vendo? Então, seja o que for que você fizer aqui, nessa parte dos Reds, ele está pegando, ó, nesses locais aqui que estão um pouco mais saturados. Aqui, por exemplo, nas mãos, não tem influência de red nenhum. Tem um pouquinho aqui nessa parte dos braços. Aqui, por exemplo, ó, onde impera mais o amarelo, praticamente não tem nada de red. Aqui na nuca e nos ombros tem bastante. Então, uma coisa que você pode fazer é trabalhar cada cor individualmente através do Hue Saturation. E aí, uma coisa que serve para te ajudar nessas horas é esse slide aqui de baixo. Ele funciona como uma espécie de blend if. Então eu posso, por exemplo, mexer aqui, ó, e ele vai começar a mascarar mais coisa ou menos coisa aqui do meu atleta. Então, ó, se eu for chegando por aqui, ele vai pegar cada vez mais o amarelo, porque eu estou puxando o slide para lá. Se eu puxar aqui para o centro, ele começa a diminuir essa máscara de influência aqui nos amarelos. E lembrando, ó, eu estou puxando aqui nessa parte cinza. Eu posso também puxar nesses slides aqui individualmente, e aí você vai vendo aí o que funciona melhor para você, ok? Isso aqui é bastante intuitivo. Você mexe e a ideia disso daqui é você mascarar justamente a área que você precisa mexer. Se você não precisa mexer nos amarelos, então isola bastante dos amarelos, ok? Não é para ficar mega saturado assim, eu estou fazendo isso apenas para fins de preview. Eu vou voltar aqui para o 0, mas a ideia é que, uma vez que eu já tenho a minha máscara acertada aqui, eu começo a mexer nas cores, ó, tá vendo? Ó? Se eu jogar o slide um pouquinho aqui mais para a direita, o que era vermelho vai começar a ficar um pouco mais amarelado. E aí a minha ideia vai ser tentar casar isso aqui um pouco mais próximo com o amarelo. Não vou deixar um amarelo tão saturado assim, mas eu preciso deixar um pouco mais amarelo. Então vamos supor que aqui esteja legal. Eu estou achando agora um amarelo desaturado, então eu vou botar um pouquinho de saturação. E aí, ó, você vai mexendo conforme você achar melhor. E aí é realmente uma coisa de olho, né? de feeling, de percepção. Ó, antes, depois. Antes, depois. Tá vendo como é que já melhorou bastante? Ele já perdeu aquele aspecto, né, de queimadura de sol. Então, é dessa maneira aqui. Então, esse aqui seria o meu ajuste para o vermelho. No caso, eu vou mostrar para vocês aqui o original que eu fiz. Ele é um ajuste bastante sutil. Eu botei um pouquinho de saturação em uns pinguinhos de amarelo e aumentei um pouquinho mais aqui a minha máscara, né, para pegar um pouco mais de amarelos e um pouquinho mais de magenta, tá? Então ele fica assim. E depois o que eu fiz foi carregar um Selective Color e aí eu vinculei diretamente nesse layer aqui de baixo. Por que eu fiz isso? Porque o Selective Color te permite trabalhar também em cada cor individual, só que diferentemente do Hue Saturation, que ele te dá o slide de matiz, saturação e luminosidade, o Selective Color ele vai te permitir fazer uma espécie de balanceamento de cores ou mistura de cores somente naquela cor que está selecionada aqui em cima. Então, eu quero trabalhar nos vermelhos aqui. O que eu vou fazer? Ah, eu quero jogar um pouquinho mais de amarelo. Então eu começo a jogar aqui, tá vendo? Eu estou jogando mais amarelo dentro dos vermelhos que estão isolados aqui pelo meu layer de Hue Saturation e também por essa minha máscara, ok? Então é um raciocínio parecido com o que eu mostrei para vocês do Hue Saturation aqui, só que na verdade você vai fazer uma espécie de um balanceamento de cores.
E aí você pode deixar o vermelho mais claro, o vermelho mais escuro, mais amarelado, mais amagentado, enfim, o céu é o limite, ó. E aí você vai mesclando aqui da forma como você achar mais interessante, beleza? O que eu fiz aqui? Eu botei também só uns pontinhos de amarelo, joguei um pouquinho de preto e joguei um pontinho de cian, tá? É um ajuste bem sutil, não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo, ó, por aqui fica um pouco mais nítido, ó, nessa parte aqui, ó, do ombro, tá? Ele fica um pouquinho mais amarelado, um pouquinho mais saturado. Você pode fazer, de repente, ajustes um pouco mais pesados nessa hora, né? Eu acabo tentando fazer as coisas mais passo a passo, mas você pode ser mais assertivo também se você quiser. Tudo depende de como vai ser a sua imagem, de como é que você está querendo corrigi-la. Enfim, existe muita experimentação nesse processo aqui também. Depois, mais uma vez, o que eu fiz foi criar uma máscara com o Quick Mask, né? Fui pintando aqui com os brushes, justamente nessas partes aqui que estavam um pouquinho mais avermelhadas. Carreguei um novo Selective Color, fui lá na parte dos vermelhos e mexi mais um pouquinho. Mas Brito, por que você já não fez isso tudo nesse aqui de baixo? Então, porque eu estou fazendo novas seleções, tá vendo? Eu estou trabalhando de forma mais isolada possível. Então, eu gosto de fazer dessa maneira. Você não precisa fazer exatamente dessa maneira, mas eu gosto de trabalhar assim. Então eu fico olhando para a imagem, eu acertei isso aqui. Ah, o que eu preciso fazer agora? Ah, por exemplo, essa parte aqui está muito amarelada. Então o que eu vou fazer? Ah, vou pegar um laço tool, por exemplo, vou selecionar essa parte aqui que está muito amarelada, vou carregar o Quick Mask com o Q e vou jogar um Gaussian Blur aqui de repente de 10 para esfumaçar, beleza. Dei um OK, vou apertar o Q novamente e agora eu quero trabalhar os amarelos, por exemplo. Vou vir aqui, vamos ver se com o Selective Color já me ajuda. Selecionei os amarelos e vou começar a mexer aqui, ó. Vou jogar um pouquinho mais de magenta, tirar um pouquinho do amarelo, né? Jogar um pouquinho de preto, tá vendo, ó? Como é que já me ajuda? Então eu faço dessa maneira, eu vou vendo o que a imagem precisa e aí eu vou alterando de pouquinho em pouquinho. Às vezes, num Hue Saturation e num layer de Selective Color, você já consegue limar isso tudo de uma vez só. Varia de imagem para imagem, beleza? Mas eu só estou mostrando para vocês aqui as possibilidades, tá? Então, para mostrar rapidamente os outros layers, né? Depois que eu tinha resolvido essa parte aqui do avermelhado nas costas, que eu achei que estava mais crítico, eu me prendi em outros detalhes aqui dele. Por exemplo, essa parte aqui que está um pouquinho esbranquiçada. O que eu fiz? Eu fiz justamente uma seleção aqui bem esfumaçada e aí eu pincei uma cor bem próxima aqui da nuca dele, um vermelho, né? Na verdade isso aqui estaria mais para um salmão, alguma coisa assim, né? Enfim, é essa cor aqui que eu provavelmente pincei aqui da nuca dele. E aí eu dei o OK e o que eu fiz? Eu joguei essa cor em Darken. Se ela ficar em normal, ela fica assim, tá vendo? É uma cor próxima daqui. E aí eu mexi tanto no fio quanto na opacidade e aí eu botei ela em Darken. Por que em Darken, Brito? Porque aí ela pega só nas partes mais brilhosas da minha imagem aqui. Acaba não pegando nas partes de sombra ou nas partes mais escuras, tá vendo? Ó? É um ajuste muito preciso que eu uso para abafar os brilhos. Enfim, tem zilhões de maneiras de abafar o brilho. Mas essa daqui é uma que eu gosto bastante de usar, tá vendo? É como se eu estivesse abafando e jogando um pouquinho de cor sem necessariamente entupir os detalhes ali. Então funciona como um detalhezinho muito legal. Depois, o que acontece? Tá vendo aqui no meio da cabeça dele? Ó, parece que ele tem tipo uma carequinha, né? Que essa parte aqui tá um pouquinho mais queimada, um pouquinho mais avermelhada. Você pode resolver isso simplesmente deixando essa parte aqui menos avermelhada. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Fiz uma seleção, carreguei um Selective Color, fui lá na parte dos vermelhos, tirei magenta, tirei também um pouquinho dos yellows, deixei um pouquinho mais esbranquiçado e joguei um pinguinho de cian. E aí a gente tem, ó, o antes e o depois.
Isso aqui já resolve bastante. Depois eu senti que eu precisava clarear, né, uns pedacinhos aqui da cabeça e da nuca dele. Isso aqui é basicamente uma curva com um ajustezinho bem sutil, bem leve. Tá vendo? Ó? E aí ele dá esse kickzinho aqui de luz. Depois, mais uma vez, eu carreguei uma seleção aqui na nuca dele, eu fui pintando isso aqui com um brush, eu escureci um pouco mais e eu usei um Blendif para eu poder mascarar essa parte aqui, ó, para ela não ficar pegando tanto nas sombras da nuca do meu corredor aqui. Eu queria que esse ajuste aqui pegasse somente nas partes mais claras. Então, através do Blendif, eu criei essa máscara aqui de luminosidade, vamos dizer assim, né? Fui fazendo, ó, tá vendo? Ó? Se você segurar o Alt e clicar nesse handlezinho aqui, você pode criar essa máscara automaticamente. E aí temos o antes e o depois. Então, tá vendo? Ó? Em pequenos ajustes, eu vou corrigindo as áreas problemáticas do meu corredor. Essa é a ideia por detrás do Color Correction. Tenho isso aqui em mente. Isso não é Color Grading ainda, ok? Em algum momento pode ser até que vire, mas por enquanto eu estou apenas corrigindo problemas. Depois eu abafei mais alguns brilhos, eu pintei na mão mesmo essas regiões aqui, pintei com brush, usei uma curva para fazer isso e um pouquinho de correção de cor. Depois era a hora de mexer nos amarelos aqui das costas dele. E aí foi o mesmo esquema com os vermelhos, né? Primeiro eu carreguei um Hue Saturation, eu isolei aqui algumas partes, eu fui pintando, né, na mão com um brush, e aí eu fui trabalhando nos amarelos. Eu tirei um pouco da saturação e deixei os amarelos um pouquinho mais avermelhados e também um pouquinho de nada mais escuros, tá vendo? Ó? Então dá para perceber bastante aqui no braço dele, ó, que era um pouco mais amarelado, um pouco mais claro, ficou um pouco mais avermelhado. E aí eu poderia, na verdade, deixar ele todo um pouco mais amarelado ou todo um pouco mais avermelhado. No caso aqui, eu resolvi deixar ele um pouquinho mais avermelhado inicialmente. E aí depois, mesma coisa, ó, fiz mais uma seleção aqui na mão, fui pintando na mão, galera. Carreguei mais um Hue Saturation, aumentei a saturação em algumas partes que eu estava achando mais desaturado, mexi nos reds, né? Botei um pouquinho mais de saturação só nos reds e somente isso nesse layer aqui. Depois, por último, fiz um isolamento aqui na parte das mãos, uma seleção bem mais suave e deixei elas um pouquinho mais escuras, né? E abafadas aqui na parte de altas luzes, tá? E aí, ó, eu botei um pouquinho de cor, né? Eu joguei um pouquinho de vermelho e um pouquinho aqui de magenta, só para deixar um pouquinho mais próximo aqui dos braços, tá? A ideia não é você matar totalmente as variações de cor. A ideia é que a distância tonal da pele dele não fique tão discrepante, né? Um pedaço do outro. Então, ó, a gente tem o antes e o depois, tá vendo? Ó? Então, essa daqui é a parte de correção de cor. Então, entenda que isso aqui que eu estou mostrando para vocês não é Color Grading, tá? Isso aqui é Color Correction, né? Ou correção de cor. Onde é que o Color Grading vai entrar, Brito? Ele vai entrar quando você quiser criar uma emoção através de cores e efeitos de luz. Tem uma intencionalidade por detrás do Color Grading. Antes eu queria corrigir problemas, já corrigi aqui. Agora eu vou começar a inclinar essa imagem aqui para uma determinada paleta de cor que eu acredito que vá contribuir para deixá-la mais interessante, beleza? Então eu vou começar a mostrar aqui para vocês o seguinte. Na parte da roupa dele, eu já mexi um pouquinho nas cores, tá vendo? Ó? Eu não tenho muito o que corrigir aqui. E o que eu fiz? Basicamente foi o seguinte, ó. Primeiro, eu carreguei um Selective Color e fui lá nos blues, né, nos azuis, e comecei a alterar somente a tonalidade dos azuis, né? Deixei eles aqui um pouquinho mais fortes, eles estavam um pouco mais, digamos, desaturados, talvez até amagentados, e eu inclinei eles um pouquinho mais para o azul. Depois era hora de mexer
nos reds aqui da bermuda dele, né? Deixei eles um pouquinho mais vermelhos, né? Menos magentos, um pouquinho mais vermelhos, talvez mais levemente saturados. Fiz um outro ajuste aqui só na pontinha do short dele para igualar a essa outra parte aqui. Isso sim é um ajuste de correção de cor e não de color grading, tá vendo? Ó, ele estava um pouquinho mais magenta e eu preciso casar com essa outra parte aqui. Então, ajuste de correção de cor. Depois, pessoal, o que eu fiz? Eu puxei, ó, com a ajuda aqui do meu gradiente radial, eu usei o Quick Mask e eu fui puxando umas seleções assim, ó. Por quê? Porque eu vou carregar uma curva e aí eu vou criar uma espécie de sombra entre a minha bermuda e o braço aqui do meu corredor. E aí eu crio uma certa separação. E como eu não quero que pegue na minha camiseta, eu vou mascarar aqui, ó, tá vendo? Ó? Então vai ficando um negócio mais ou menos assim. Tá vendo? Ó, como é que fica mais interessante? Isso daqui não é um ajuste de correção. Não tá errado isso daqui. Não tem o que corrigir, entende? Então eu estou fazendo um ajuste que tem uma intencionalidade criativa por detrás. Qual que é? Criar uma separação entre o ombro e o short dele. E aí eu consigo ter uma leitura melhor dessa parte aqui da imagem. Percebe? E aí justamente, ó, eu fiz no original uma máscara como essa, né? Carreguei uma curva e criei algumas sombras aqui, tanto na parte do short quanto pegando aqui na parte de trás da camiseta do corredor. Depois criei uma seleção aqui no centro, né, das costas dele para dar uma certa clareada na camisa. Depois eu deixei essa região aqui um pouquinho mais azulada e um pouquinho mais saturada. Eu fiz isso usando um Photo Filter com esse preset aqui de Cooling Filter 82. Por que você usou esse, Brito? Porque era o que ficou melhor, porque foi rápido de fazer. Enfim, podia ter feito uma curva? Podia, mas resolvi fazer dessa maneira e ficou um resultado legal, beleza? Depois, pessoal, eu criei um pequeno contraste aqui. É muito sutil, vocês talvez não consigam perceber aí no vídeo. Ele é bastante sutil. Inclusive, essa é uma boa hora para eu mostrar para vocês duas formas muito interessantes, eu diria até peculiares, de se criar contraste sem necessariamente usar aquela curva em S aqui no canal RGB. Tá? Então eu vou até fazer isso aqui na minha pastinha de pele, porque vai ficar mais fácil de vocês observarem. Então, o método tradicional de se criar contraste nas imagens geralmente é carregar uma curva e fazer ela ficar em formato de S, né? Você puxa um ponto aqui para baixo, puxa um ponto para cima e tá aqui. Você fez, né? É tipo um S, né? Como se fosse algo assim, tá? Então, essa é a forma padrão de gerar contraste. Obviamente aqui tá bastante exagerado, não tá tão legal. Né, você poderia até jogar essa curva em Luminosity, né, para não ter problema na saturação, enfim. Mas eu não quero fazer dessa maneira. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar assim uma curva, mas ao invés de eu puxar o S no canal RGB, eu vou puxar no Green. Mas antes de eu fazer isso, eu vou colocar essa curva em Luminosity. E aí sim, eu vou vir para o canal do Green e eu vou puxar a minha curva em S. Tá vendo? Ó? E ele me dá um efeito um pouco diferente. Por quê? Porque ele está levando em consideração os canais de cor da sua imagem. Então, se você tivesse feito isso no Red, ele levaria em consideração essa passagem de luz aqui que tem no Red. No Green, ele vai levar essa. No Blue, ele vai levar essa daqui. Então, eu te aconselho a testar aí nos diferentes canais para ver o que você ganha de legal, né? Mas ó, olha que bacana, ó. É bem diferente, por exemplo, de eu fazer dessa forma aqui, tá vendo? Como é que esse contraste aqui, ele fica muito mais agressivo, e esse aqui, ó, ele fica bem melhor, tá vendo? Ó, bem melhor, ele não satura, ele é um pouquinho mais conservador, vamos dizer assim, né? E ó, eu gosto, tá vendo? Ó, eu gosto, eu acho legal. Eu gosto bastante de usar esse método aqui, aconselho vocês a usarem.
O outro método é uma espécie de uma herança dos retocadores do Rio de Janeiro. Então, se você aprendeu a retocar com a galera das antigas que trabalha no mercado de publicidade do Rio, você certamente já utilizou essa técnica, que consiste em você puxar um Hue Saturation por cima de tudo, tirar, né, boa parte da saturação ou a saturação inteira, e aí você vai observar aqui como é que vai ficar o teu layer, né? Se ele ficar, digamos, entupido demais nos pretos, né? Se ele ficar preto demais, você vem aqui no Luminosity e levanta um pouquinho os pretos. Já se for o contrário, se ele ficar claro demais, né? Estourado demais, você bota um pouquinho de preto aqui no Luminosity. No caso, eu vou deixar assim, que eu acho que está ok. E aí eu vou botar esse layer em Soft Light. E aí ele cria também um contraste até parecido muitas vezes com o outro que eu mostrei para vocês, tá? E aí, se vocês estiverem achando que está muito desaturado, você pode voltar um pouquinho da saturação. Tá? Todo mundo, absolutamente todo mundo que trabalha no mercado do Rio há pelo menos uns 10 anos já utilizou essa técnica aqui em algum momento. Tá? Eu não sei quem foi que inventou, mas ela é muito popular. E aí você pode, né, baixar um pouquinho, né, a opacidade ou o fio, né, o que funcionar melhor, tá? Só explicando aqui, a opacidade tem a ver com a transparência do efeito, então se você baixar a opacidade, o seu efeito ele vai ficar mais transparente, e se você baixar o fio, o seu efeito ele vai ficar, digamos, menos intenso. Pode ser que em alguns ajustes isso não faça tanta diferença, mas em outros eu te garanto que vai fazer bastante diferença, beleza? Então, essas são as duas formas de criar contraste que eu gosto de utilizar, né? Sem ser a forma tradicional aqui da nossa curva em S. E aí, continuando na parte de Color Grading, né, eu tinha aqui a minha pastinha do tênis, e qual que era a minha intencionalidade aqui? Era deixar esse tênis aqui um pouquinho mais azulado, um pouquinho mais saturado e um pouquinho mais vibrante, tá vendo? Ó? Antes ele estava muito morto, né? Muito desaturado. E não tem erro nisso. Pode ser que o tênis seja assim mesmo. Só que eu, para fins de tornar a imagem mais interessante, acredito que ela precisa de cores mais vibrantes justamente nessa parte aqui. Então eu vou lá, isolo e deixo tudo mais interessante com esses layers de ajuste aqui. O primeiro foi um Selective Color e a mesma coisa, ó. Eu mexi só na parte dos blues. Depois eu criei um outro Selective Color só para igualar, né, esse tênis aqui de cima com esse de baixo, ó, porque tá vendo? Ó, esse de baixo estava um pouco mais saturado, esse de cima ainda estava desaturado. Eu fui lá e mexi mais um pouquinho, eles ficaram mais próximos um do outro. E depois eu puxei um layer de Vibrance, e o Vibrance é uma espécie de um Hue Saturation um pouco mais inteligente, né? Ele acaba saturando a tua imagem em pedaços onde ela está mais desaturada. Então, teste ele aí, ele funciona muito bem em alguns casos. Voltando aqui rapidamente para a parte da nossa pele, né? Eu corrigi as imperfeições de cor que existiam nas costas dele, e agora é hora de tornar isso aqui um pouco mais interessante. Então, eu comecei justamente a gerar contraste, usando, né, aqui justamente o layer de Luminosity, mexendo no canal Green, né, como eu já ensinei para vocês, tá vendo? Ó, criei esse contraste aqui um pouquinho mais agressivo, e depois eu acendi algumas partes do meu corredor. Queria fazer como se fosse uma entrada de luz, onde eu estava achando muito escuro. Então peguei um pedacinho aqui do ombro, essa parte aqui da cabeça dele e essa parte aqui do ombro, beleza? Então temos aí o antes e o depois, tá? Muito disso aqui, pessoal, é tentativa e erro, é baseado em teste, é baseado em feeling. Você pode também usar algumas referências que você acha interessante para tentar fazer um efeito similar, mas basicamente essa daqui é a parte do retoque mais criativo, ok? Color Grading tem muito a ver com isso, com essa intencionalidade criativa que você quer dar para a sua imagem. Depois que eu acertei o contraste do corredor, eu comecei a deixar a cor dele mais avermelhada e mais saturada, tá? E aí basicamente eu fui fazendo isso usando o Color Balance, mascarei onde eu achava que estava forte demais, né? Carreguei o meu Color Balance ali, mexi aqui nos midtones, joguei um pouquinho mais de red, um pouquinho mais de amarelo, vejamos, mexi nas sombras, ó.
botei um pouquinho de azul nas sombras, um pouquinho de cian, e aí você vai mexendo, tá vendo? Ó, antes eu estava achando ele um pouco, né, saturado demais. Aí já aqui ele já fica um pouco mais interessante para mim. Eu entendo que essa imagem ela pede cor, ela vai ficar mais interessante se ela for um pouquinho mais saturada em algumas partes. Depois aqui a parte da cabeça dele também um ajuste bem sutil, eu dei uma pequena clareada e deixei aqui, tá vendo? Essa parte aqui das sombras, né, do cabelo dele estavam um pouquinho esverdeadas, eu deixei um pouquinho mais quente. Depois joguei um photo filter por cima de tudo, deixei esse warming filter aqui, né, que é esse amarelo um pouco mais vibrante. E aí depois, ó, esse ajuste aqui eu provavelmente fiz depois de eu ter feito o meu ajuste de grading por cima de tudo, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é que eu mostro o processo linear quando na verdade ele não é tão linear assim. A gente vai fazendo a imagem e às vezes a gente volta, né? Então, por exemplo, às vezes você cria um ajuste global por cima de tudo. E aí você entende que você pode voltar aqui, por exemplo, na pasta da pele e fazer um ajuste que mexa somente aqui, por exemplo, na saturação do cabelo dele. E esse ajuste que você fez funciona melhor com o ajuste global que você acabou de fazer. Entende? Então, são coisas assim que acabam acontecendo aí no dia a dia do nosso trabalho, tá? Então, basicamente, eu tornei a cabeça dele aqui um pouco mais avermelhada, né? Ela estava muito amarelada, eu deixei um pouquinho mais avermelhado e depois mexi também nos tons de vermelho usando um Selective Color. É um ajuste bem sutil, pessoal, bem sutil, ok? E depois, ó, teve esse ajuste aqui, que ele foi para mexer somente nas sombras do meu corredor. Isso também é um ajuste de Color Grading, porque eu queria deixar essas sombras aqui um pouquinho mais escuras e um pouquinho mais frias. Então, beleza. Resolvi aqui o meu corredor, estou satisfeito com ele. Agora era a hora justamente de acertar o resto da minha imagem, que no caso aqui é a pista. E aí, ó, a pista ficou dessa maneira, tá vendo? Ó, antes e depois. Antes e depois. Como é que você fez isso daí, Brito? Foram 3 ajustes, né? E esse aqui é um ajuste de Sharpen, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas basicamente, o que eu queria fazer primeiro? Eu estava achando que essa parte aqui da pista estava muito sem contraste. Então, criei um contraste justamente utilizando aquele layer de Hue Saturation que eu já mostrei para vocês. Depois, deixei a cor da minha pista um pouquinho mais avermelhada e levemente mais saturada. Tá vendo? Para mim ela fica um pouquinho mais interessante. E ela até casa um pouquinho mais aqui com as cores mais saturadas do meu corredor. Beleza. E aqui, esse ajuste é um Selective Color e ele mexe somente nos pretos da minha imagem. E aí, tá vendo ó, que antes os pretos aqui da sombra, eles eram mais pretos, né? E obviamente por estarem fazendo influência num chão mais avermelhado, eles eram um pouco mais avermelhados. Agora eu deixei eles um pouquinho mais claros e um pouquinho mais azulados. Por que você fez isso, Brito? Porque eu acredito que a sombra mais azulada fica mais interessante. Inclusive isso é uma coisa real, né? Para quem já acompanhou as minhas aulas de Matte Painting sabe que a sombra, na verdade, ela absorve a cor do céu. Em algumas cenas isso fica mais evidente, em outras fica menos evidente, mas isso aqui é real, é possível. Então eu aproveito essa questão física da natureza para criar um efeito artístico também. Então eu quero deixar essa sombra mais azulada, porque vai combinar um pouquinho mais aqui com a cor da camisa do cara. Eu acho que dá uma destacada, eu particularmente acho mais interessante. Depois, galera, que isso aqui está tudo pronto, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e carrego, por exemplo, todas essas layers aqui, né, desde do original até esse pedaço aqui da minha pista. Eu aperto Ctrl Alt E, ele vai fazer uma duplicata para mim. Eu vou apertar Shift Ctrl U para dessaturar essa duplicata, porque eu não quero cor nela. E através dela eu vou fazer o meu Sharpen. Eu vou vir aqui em Filter, Order, High Pass, e aí eu vou selecionar um número adequado. No caso aqui, eu usei o 3, porque ele vai trazer um pouquinho desse detalhe de grão aqui que tem
no meu chão. Vou dar o OK e, por exemplo, eu posso usar o Overlay ou o Soft Light se eu quiser um efeito um pouquinho mais sutil. Se você quiser um efeito mais agressivo que o Overlay, você pode usar o Hard Light ou o Linear Light, tá vendo? Ó? Que ele fica bem sharp, inclusive. Ó. Antes, depois. Antes, depois. Está em Linear Light. Se eu puser em Overlay, ele já perde bastante desse sharpen aqui. Não perde tanto, como vocês podem observar, mas já perde alguma coisa. No caso aqui eu usei justamente um High Pass em Linear Light e eu baixei um pouquinho do fio para ele não ficar tão exagerado. E aí a mesma coisa eu fiz aqui no meu corredor. Eu fiz essa seleção toda aqui da parte da cor até o original, Ctrl Alt E, joguei uma duplicata aqui para cima. E aí no caso aqui no Sharpen eu combinei dois. Eu fiz um Sharpen maior de 20 e aí eu coloquei ele em Soft Light com uma opacidade um pouquinho mais baixa e o fio na metade. E aí ele me ajuda a criar um pouquinho mais de volume. É sutil, mas fica interessante. Se você forçar demais, fica fake, não te aconselho. Tá vendo? Ó, criei um pouquinho de volume aqui nas costas dele e depois para criar o efeito de Sharpen eu usei também o High Pass com o valor de 3 em Soft Light e aí dá para perceber principalmente aqui na parte do cabelo dele. É sutil, mas fica bem interessante. Depois que isso tudo está feito, galera, é hora de eu criar o meu Color Grading por cima de tudo. Na verdade, eu já estou fazendo Color Grading aqui. A partir do momento que eu comecei a mexer nas cores, né, que eu não estou corrigindo nenhum erro, mas que eu estou manipulando as cores de uma maneira a deixar a imagem mais interessante ou inclinar ela para alguma paleta de cor em específico, eu já entrei na zona do Color Grading. E agora eu vou entrar mais ainda, porque eu vou fazer esse efeito aqui que pega por cima de tudo, tá vendo? Ó? Antes, depois, antes, depois. Qual que é a intenção que está por detrás desse efeito aqui? Justamente fazer você olhar um pouquinho mais para cá. Essa parte aqui da imagem é um pouco mais desprezível. Então eu vou deixá-la um pouquinho mais escura, vou fazer tipo uma vinheta. E aí você acaba olhando aqui diretamente para o meu corredor. E aí, obviamente, eu também posso fazer um ajuste de cor geral. Enfim, e aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso tudo aqui. Basicamente, de início, eu peguei um degradê gradiente, fui lá no meu Quick Mask e fui, ó, puxando aqui, carreguei uma curva e fui baixando a luminosidade, né? Fui baixando bastante, fui mexendo nas cores, né? Porque tá vendo, ó, você deixou mais escuro e ao mesmo tempo ficou um pouco mais saturado. Então, para resolver isso, eu vou jogar um pouquinho de cian aqui nos meus tons, e aí vai sumir esse avermelhado. E o que eu quero fazer com essa sombra aqui? Eu quero deixá-la um pouquinho mais azulada, que nem a sombra aqui do meu corredor. Então, você pode, ó, ir mexendo aí aos pouquinhos, né, jogando um pouquinho de magenta, um pouquinho de azul e vendo como é que as coisas vão se comportando. Beleza? Ó, e aí você já começa a puxar a sua primeira vinheta aqui. No meu caso, a primeira que eu fiz, ó, foi essa máscara aqui. E eu justamente, ó, baixei bastante a luminosidade dessa parte, joguei muito cian, um pouquinho de magenta e eu subi justamente aqui nos blues, eu subi a parte dos pretos, né? Eu joguei mais azul na parte correspondente aos pretos da minha imagem. E aí fica assim, ó. Depois eu puxei uma outra seleção linear e fui fazendo um efeito bem parecido com o do layer anterior. Se você achar que ficou forte demais, você pode simplesmente baixar a opacidade ou o fio em cada um deles. E aí, ó, se na parte de baixo das sombras tem azul, na parte de cima eu vou deixar um pouquinho mais amarelo. E aí também, aqui em cima, puxei mais uma seleção, dessa vez foi com radial. E aí eu deixei um pouquinho mais claro, né, um pouquinho mais estourado. E vejamos aqui, um pouquinho de nada amarelado aqui nas altas luzes. Depois, por cima de tudo, eu resolvi criar um color balance. E aí, ó, eu deixei a imagem, né, nos midtones, eu deixei ela um pouco mais avermelhada, né, um pouco mais amarelada, um pouco mais quente. Nas highlights eu mexi só um pouquinho de nada, também deixei um pouquinho
quente de nada, e nas sombras eu deixei a imagem mais azulada, beleza? Então esse daqui seria o meu color grading geral, que vai por cima de tudo. Então agora, pessoal, depois dessa aulinha aqui, vocês já sabem a diferença entre color grading e color correction, ou color correcting, né, como vocês preferirem aí. Espero que vocês tenham curtido. Vou mostrar mais uma vez aqui o antes e o depois. Me conta aí nos comentários se vocês acharam legal, se vocês fariam alguma coisa diferente. Se vocês tiverem uma técnica diferente para puxar contraste ou para corrigir mancha de cor, né, corrigir tom de pele, eu sou muito curioso a respeito de técnicas novas. Me fala aí nos comentários, beleza? Me marca. Peço a vocês encarecidamente que curtam esse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo ou sua amiga que de repente está buscando conhecimento nessa área aqui, se inscreva no canal e se você quiser acompanhar conteúdo semanal, me segue lá no meu Instagram, porque lá eu acabo interagindo com a galera um pouquinho mais de perto. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!